esse tema vai dominar aqui o programa de hoje, o que acontece lá em Brasília. Então já vou diretamente com a Vera Magalhães, né, Vera? Você que já desde o início da manhã vem acompanhando tudo que acontece aí. Ao que tudo indica, a leitura que eu faço aqui rapidamente passando a bola para você, que o governo Temer já tem aí os votos suficientes para barrar, né, a investigação. Agora, o que resta saber é quantos votos a mais ele terá para definir um pouco a sua força aí no Congresso, né, Vera? Muito boa tarde. Pois é, Patrick, o quórum foi atingido antes mesmo do que se imaginava, antes do almoço já havia garantido, era mais ou menos 12h40 quando chegou o seu número emblemático ali de 342 deputados registrando presença no plenário. A partir daí ficou mais difícil para a oposição obstruir a sessão, como ela vinha tentando fazer desde manhã, e se mostrou que o governo teria, portanto, votos necessários para arquivar a denúncia. Votos pelo sim, pelo relatório do deputado Paulo Abiacchio, que recomenda o arquivamento, ou abstenções. Isso é indiferente. O importante para o governo é que a denúncia seja arquivada. Então, quando você obtém, acontece um fenômeno engraçado nessas votações aqui em Brasília, que eu já vi muitas vezes. Quando você chega no número, você começa a dobrar a meta. Dilma não estava tão errada. Então agora tem um contingente grande de deputados que quer estar do lado vencedor. Pelos motivos aí que a gente vai discutir em breve, não pela virtude da tese, mas porque estar do lado vencedor significa ser ali beneficiado com emendas, com cargos, com promessas de ajuda nas eleições, que isso também está em jogo, está sendo posto na mesa aqui. Então, a previsão do governo, que ontem, quando eu falei com o ministro Antônio Bassai da última vez, era no máximo chegar a 257 votos, ele dizia para mim, Vera, 257 votos é um número bonito. Pois é, agora já estão falando em mais de 300. Eu não sei se tem um otimismo exagerado ou se realmente esse vento a favor vai ajudar o governo nos últimos momentos. Mas a verdade é que a denúncia já deve estar se encaminhando para a gaveta em breve. Isso vai ser pouco depois do 3 em 1 terminar aqui, pelas previsões. E o governo tenta construir algum day after, que é a nossa próxima pauta aqui. Andreasa, você, o que você acha que acontece? Acha que esse placar pode atingir aí 300 votos, como disse a Vera, uma das possibilidades? Eu concordo com a Vera, né? Ao longo de todas essas semanas, nós viemos aqui tratando do que o governo Temer, do que o presidente Temer precisava para a denúncia não ser aceita, né? Ele não precisava vencer na Câmara, nós falamos muito aqui. Bastaria que a oposição, os seus adversários nesse caso, não chegassem a 342 votos. Eu achava realmente que ele perderia, né, que ele não venceria, mas que a oposição não teria os votos suficientes para a denúncia. Como disse a Vera, nas últimas horas, cresceu a possibilidade de o Temer, afinal, vencer, de ele ter maioria nessa votação. Então, nesse caso, para além do Rodrigo Maia, que cresceu muito nas últimas semanas, na última semana especificamente, bancando que haveria quórum hoje, e havia muitas dúvidas, o próprio Eliseu Padilha, uma espécie de mago do mapa, né, dos votos na Câmara, tinha dúvida, e o Rodrigo Maia bancou. Ele é um vencedor. Sem dúvida. Além de, eu não tenho a menor simpatia por ele, mas a sessão que ele está administrando também aí faz eu quase simpatizar com o cara, que não está fácil. Se o Temer, então o Rodrigo Maia é um vencedor. Se, além disso, o presidente Temer conseguir vencer, ou seja, tiver a maioria dos votos em plenário, ele ganha. Ele poderia simplesmente não ter a denúncia aceita. Agora ele pode sair vencedor, sair mais forte. Isso como gancho para falar do day after. A Vera falou sobre distribuição de cargos, né, as consequências disso. Agora há pouco estava na tribuna falando o senhor Ricardo Trípoli, que é o líder do PSDB na Câmara. Fez um discurso de uma frieza, de uma incompreensão do tempo histórico, exemplar da situação do PSDB, um partido perdido no tempo. A consequência é que no momento exato em que ele desceu, um deputado que eu não consegui identificar quem, começou a gritar: o PSDB precisa devolver os seus ministérios. É isso. O day after, nós não sabemos como será, mas uma coisa é certa: o PSDB será cobrado por esses cargos.
Aliás, isso é interessante para a gente discutir também aqui ao longo do programa, né, Vera Madureira, o papel do PSDB daqui para frente, dependendo do resultado. Mas eu vou com você agora, Madu. Qual a expectativa que você tem dessa votação? Pois é curioso como as coisas do governo Temer, na verdade, elas se dão sempre nos bastidores, se dão sempre nos vãos de escada, se dão sempre nos subterrâneos. Porque esse panorama que hoje está se configurando, né, talvez uma missa melhor do que encomenda, né, como o Andreasa e a Vera observaram, ela se explica, evidentemente, por acordos, né, por combinações inimagináveis que estão se travando nos bastidores dos palácios. Essa é a forma, Michel Temer, de governar, né? Esse é o dando que se recebe, é o me ajuda que eu te ajudo. Quando você vê a reivindicação já, né, de vários parlamentares sobre cargos, né, sobre ministérios, autarquias, nada mais é como minha parte do botim. Nenhum político brasileiro, tem intenção de ocupar nenhum cargo público que não seja em benefício próprio, de maneira a retirar dali, né, se não o dinheiro puro e simples, né, fazer tráfico de influência, né, fazer dali trampolim político, enfim, fazer justamente aquilo que não interessa à coletividade. É isso que a gente está assistindo aqui. É um desfile melancólico, desde a manhã, em que escutei o arrazoado do advogado do presidente, em que, na minha opinião, transversou, não foi, né, no objeto da acusação, né? Não, foi uma série de adjetivos, de substantivo não tem nada. E é patético você ver esses nossos parlamentares aqui fazerem um papel de homens sérios, probos e éticos. São os canastrões, são os pilantras. Não devia ser TV Câmara, devia ser TV penitenciária, devia colocar uma barra na frente para passar a imagem desses caras aqui, que eu desde manhã, por dever de ofício, em nome dos nossos ouvintes, estou aqui acompanhando. Meu saco já arrebentou. Por isso, por favor, Paris Saint-Germain, ligue para mim. Vai, Vera. Olha, é o seguinte, pontuando algumas coisas, ponderações bastante interessantes que tanto o Andreasa quanto o Madureira fizeram. Quando o Andreasa fala desse papel do PSDB, e que é um papel patético sob todos os aspectos, porque ele não foi influente, não foi importante em qualquer que seja o desfecho, qualquer que fosse o desfecho, não teria dependido do PSDB simplesmente porque ele não foi capaz de tomar uma decisão. O resultado disso é que deve ter 24 deputados do PSDB pelo arquivamento da denúncia e 22 pela sua aceitação. Um partido cindido ao meio, sem nenhuma liderança, sem nenhum papel de comandar o processo político ou de influenciar os outros partidos, que foi solapado pelo DEM e pelo Centrão nesse processo e deve realmente enfrentar aí um ataque especulativo de cargos e que não tem um norte claro para agora e nem para 2018. Mas, a despeito disso, deve haver uma reforma ministerial para tirar os cargos do PSDB? Todo mundo me diz que não. Ontem eu tinha estado com 3 ministros do Palácio, hoje eu estive com o senador Romero Jucá, que é um importante articulador político do governo, estive com outros ministros e o discurso uníssono é o seguinte: não dá para você tirar o PSDB no momento de fazer uma reforma da Previdência, e isso a gente vai discutir mais adiante. Essa coisa que o Madureira falou sobre os destinos do governo Temer se decidirem nos vãos de escada, ontem literalmente o Temer subiu 5 andares de escada para ir cabalar alguns votos, ou nos subterrâneos, como foi a conversa com o Joesley. É desta maneira mesmo, e isso está sendo visto aqui como a grande razão da vitória que ele obteve hoje. Muita gente me narrou
cronologicamente como foi essa crise no interior do governo. Desde o primeiro momento, Temer contou com a sua experiência na Câmara, 3 vezes presidente da Câmara, muitos mandatos e um entorno político que, diferentemente do da Dilma, é do ramo. Então, isso contou favoravelmente para a obtenção dessa vitória que vai se confirmar ali daqui a pouco, daqui a algumas horas. E essa vitória se dá à custa desses instrumentos que são tradicionais da política fisiológica patrimonialista brasileira. Emendas, cargos, promessa de apoio em eleição, arbitragem de conflitos entre adversários, seja no interior do governo, seja em disputas eleitorais. O que começa a ser questionado aqui, e aí eu quero ouvir meus colegas sobre isso, é: o Temer vai conseguir entregar tudo isso que ele prometeu em tão pouco tempo de governo que lhe resta? Em não entregando, isso não vai influenciar a reforma da Previdência e uma eventual nova denúncia que chegue, ainda que ela continue sendo juridicamente inconsistente? Se quem não foi atendido nas suas promessas não pode se vingar lá na frente, o governo está deixando para trás algumas dessas interrogações, pessoal. Interrogações importantes, eu começo com você, Andreasa. Então, eu falei, a Vera falou sobre vitória do presidente Temer, porque é uma vitória dele, pessoal, do governo dele, dos interesses dele. Essa palavra vitória tem um sentido restrito e é possível que alguns vençam. Aliás, é possível, nesse Brasil em que a gente vive, que o presidente da República vença e o povo brasileiro perca. É provavelmente, eu diria que certamente o que está acontecendo. Mas que ele vence hoje na Câmara, ele vence. Se ele conseguir a maioria, vence tanto mais. Isso não me parece tão difícil de compreender.